técnica foi usada para aprovar o Tratado de Lisboa, que é onde é a Constituição da União Europeia. Eles fazem um plebiscito, daí se o plebiscito não dá o resultado que eles querem, eles zeram tudo e fazem outro, e outro, e outro. Até, por coincidência, dá o resultado que eles querem. Aí para, aí não tem mais outro plebiscito. Mas olha, meu filho, se você faz 10 votações, né? E um lado ganhou em 9, tá certo? E o outro ganhou em 1, então é evidente que no total, né, o lado vencedor continua o mesmo, mas para eles não é assim. Quer dizer, as eleições anteriores não são cumulativas. A eleição seguinte, a votação seguinte anula a anterior. Então é só você repetir um certo número de vezes e vencer pelo cansaço. Quer dizer, ó, votamos aqui o não. Mas não valeu. Votamos o não de novo. Mas não valeu. Votamos o não de novo. Não valeu. Quer saber? Eu vou votar sim para acabar com essa porcaria. É assim que se faz. Quer dizer, é evidente que isso é um crime e é uma fraude. Porém, o crime e a fraude se tornaram os meios normais e usuais de administração planetária, gente. Vocês têm que prestar atenção nisso. Ou seja, todas essas coisas, essas técnicas foram estudadas com muita antecedência. Quer dizer, como é que você modifica, por exemplo, o resultado de uma eleição? Como é que você faz as pessoas se adaptarem àquilo que elas odeiam? Tudo isso foi estudado, sobretudo, pelo Kurt Lewin no Instituto Tavistock de Londres. Quer dizer, isso, ele começou, eu acho que até, eu não tenho certeza, na década de 40 eu sei que já estava na pista dessas coisas, mas ele começou nos anos 30, eu não sei, tá certo? E, inicialmente, você vê que o próprio Kurt Lewin, disse que era um grande psicólogo, jamais ninguém admiração ao Kurt Lewin, o próprio Kurt Lewin, ele começou com intenções muito boas. Né? Que a intenção era a seguinte: como é que esses alemães todos viraram nazistas e como é que nós vamos mudar a cabeça deles depois da guerra. Né? E houve, de fato, na Alemanha, empreendido pelos americanos, um esforço de reeducação, né, do povo alemão e todas essas e todas as técnicas usadas foram desenvolvidas pelo Kurt Lewin. Mas acontece que depois o pessoal começou a usar isso para tudo o que eles querem. Mas uma coisa é o seguinte: é você convencer o sujeito a largar de ser nazista. Né? É como você pegar um criminoso, vamos reeducar o criminoso para ele tirar essa ideia da cabeça dele, quem sabe ele cria uma aversão por essa conduta criminosa, etc, etc. Só que agora a coisa está sendo usada para mudar todas as opiniões que essa elite globalista julgue inconvenientes ou lesivas, mas de acordo com a cabeça deles. Né? Então, isso quer dizer, o que foi um instrumento, na Alemanha, foi um instrumento para educar as pessoas para a democracia, se transformou, vamos dizer, num meio de manipulação totalitária absolutamente contra o qual você não tem defesa. Quer dizer, a única defesa é você conhecer o processo, saber o que está sendo feito, né? E você entender qual é a regra do jogo. Mas esperar que a maioria da população entenda isso é inviável. O que nós temos que fazer, vamos dizer, como essa operação é empreendida por uma elite altamente preparada, o que nós temos que fazer é uma outra elite altamente preparada que compreenda a regra do jogo e consiga desmontá-lo. Quer dizer, o povão não tem a menor condição de reagir, se bem que de vez em quando o tiro sai pela culatra e a operação dá errado. Mas, se deu errado, não tem importância, você faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até dar certo. Por exemplo, já começo dos anos 90, de 80 para 90, eu tendo observado a existência daquele viés esquerdista sistemático na grande mídia brasileira, eu criei um projeto de pesquisa. O projeto era muito complicado e ia ter que empregar umas 50 pessoas, então é claro que eu não ia poder fazer aquilo sozinho. Então eu fui para a empresa, fui até para as Forças Armadas, para o Exército Brasileiro, Biblioteca do Exército. Né? Conto até vocês, apresentei isso vou até dar os nomes aos bois. Fui lá no Coronel Macedo, que é meu amigo, que é da Biblioteca do Exército, e levamos o projeto para o general Leônidas Pires Gonçalves, o qual sentou em cima do projeto e nunca mais se ouviu falar. Note bem, se no começo dos anos 90 você tivesse uma pesquisa científica mostrando, com todas as provas requeridas,
o viés esquerdista da mídia nacional. Isso poderia justificar um movimento de empresariado, um movimento de patrocinadores para pressionar os donos de jornais para mudar a atitude. Se acontecesse isso, o Lula jamais teria chegado à presidência da República. O MST não teria crescido do jeito que cresceu, ao ponto de poder fazer todas as violências que faz hoje. O banditismo não teria chegado ao nível que chegou. Porque todo o crescimento do banditismo foi a partir da Constituição de 88. Então, se você pegasse o bicho enquanto ainda está pequenininho e controlável, você podia ter acabado com ele. Eu sabia que o instrumento central da manipulação da opinião pública brasileira é, evidentemente, a mídia. E o pessoal do Partido Comunista, etc., seguindo a receita do Antônio Gramsci, falou, não, vocês não têm que fazer apenas propaganda política como os partidos usualmente fazem. Você tem que dominar os meios de comunicação. Em princípio, os meios de comunicação são de comunicação, quer dizer, que a comunicação que vai é a comunicação que volta. Quer dizer, na mídia, um diz uma coisa, a outra responde outra coisa. Então, a mídia seria, em princípio, o meio. Mídia quer dizer, né, medium quer dizer o meio, tá certo? Então, por definição, aquilo que está no meio não está num dos lados. Preste bem atenção, quer dizer, o meio de comunicação não é um instrumento político, ele é o lugar onde se dá a disputa política. É assim como se você tem sei lá, um estádio de esporte, lá tem um ringue de boxe, o dono do estádio, o dono do ringue, né? Ele não é ele que vai lutar, tá certo? Então, ali é o lugar onde se dá a luta. Muito bem. O Antônio Gramsci já chegou à conclusão e falou, não, mas para que nós vamos apenas dominar os meios de propaganda política usual? Nós temos que dominar a própria circunstância, o próprio cenário onde se dá a disputa, de maneira que aconteça, a gente ganha sempre. Sempre, quer dizer, invariavelmente. E isso aí é exatamente os meios de comunicação. Então, como é que você faz? Você vai ocupando espaço e você vai gradativamente, cuidadosamente, mudando, por exemplo, os critérios de seleção de notícias. Se você observar, por exemplo, ao longo dos últimos 20 anos, né, se você somar os casos de tortura e morte de prisioneiros políticos em Cuba, né, no Vietnã, na Coreia do Norte, né, na China, é uma grandeza, gente, é uma grandeza, é um genocídio. Então, não é que você vai proibir totalmente. De vez em quando você publica uma coisinha sobre isso. Agora, todo dia você publica alguma coisa sobre os prisioneiros de Guantánamo. Tá certo? E, lá, então a soldada botou a calcinha na cabeça do prisioneiro e o outro deixou o cachorro latir para o prisioneiro. E você chama isso de tortura. E você vai aos poucos. Olha, na China cortaram o pé da mulher que está tentando, os dois pés de uma velhinha que está tentando fugir do território. Nos Estados Unidos colocaram a calcinha na cabeça do prisioneiro e o cachorro latiu. E você vai usando sistematicamente a mesma palavra para descrever as duas coisas. Daqui a pouco, né, você vê, não faz parte das habilidades normais do cidadão inventar a sua própria linguagem. Ele usa a linguagem a que ele tem acesso nos meios de comunicação e na escola. Se ensinaram ele a falar assim, ele vai falar assim. Por quê? Não é que ensinaram, chegaram, meu filho, você deve falar assim. Não, não, não. Se falar isso, pode suscitar discussão. O cara pode dizer, não, eu não quero falar assim. Agora, se automaticamente todo mundo já começa a falar assim e não há a hipótese alternativa, então somente um gênio vai pensar uma hipótese alternativa. E você sabe que as populações não são constituídas maciçamente de gênios.